Xitsonga política, política ilirimi la wena. Xitsonga política. Meu nome é Diniz Tivane e, como já sabem, eu sou colaborador do VM7. Venho aqui para fazer a continuidade daquele aperto de mãos que houve entre o engenheiro Venâncio Mondlane e o Dr. Daniel Chapo. Vocês devem ter percebido que foram alcançados 4 pontos. Foram 4 consensos. E depois de uma semana de amadurecimento desses consensos, em que as equipes começaram também a trabalhar de uma maneira mais aprofundada, chegou o momento de nós pedirmos o envolvimento do povo, o envolvimento da população. E é isto que eu vim aqui fazer, comunicar-vos que chegou o momento de vocês poderem colaborar. Como? Primeiro vamos rever os 4 pontos que foram alcançados. Como é sabido, o engenheiro Venâncio Mondlane foi a este diálogo para proteger aquilo que são os interesses da coletividade. Número 1, paragem imediata das matanças. Toda a violência que existiu de parte a parte acabou. Ana Malala. O segundo ponto. As pessoas que estão feridas. Há um conjunto de pessoas que foram feridas no âmbito das manifestações. É necessário que estas pessoas recebam apoio. Há pessoas que vivem com balas. Há pessoas que estão sem condições financeiras, sem condições materiais, para que elas se possam reabilitar. O ponto número 3 são as pessoas ou as famílias que perderam os seus entes. Há pessoas que eram o garante do sustento de determinadas famílias. É o caso do Mano Chotas. É um exemplo, é por isso que o Mano Chotas é um dos nossos heróis. Como é que ficam estas famílias? Então, precisamos que o Estado também atenda estas pessoas. E, por último, que não é o último, mas é a questão de todos os detidos. Temos estado a contar cerca de mais de 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Não sabemos ao certo quantas pessoas. A verdade é que, desde o início das manifestações, no dia 21, há um conjunto de pessoas que têm estado a ser detido. Então, nós precisamos que estas pessoas saiam. Então, são esses os 4 pontos. Então, como é que nós vamos nos organizar todos? E é isto que vemos aqui debater. Precisamos de toda a colaboração. Como é que nós vamos fazer isto? É muito simples. Todos têm que ficar atentos, província a província, distrito a distrito, atentos a monitorar o trabalho que a Polícia da República de Moçambique está a fazer. Identifiquem, se isso acontecer, esperamos que não. Se isso acontecer, identifiquem as pessoas que são o foco, o início da violência. Do lado também da população, deve parar imediatamente qualquer tipo de escaramuça. Em relação aos detidos, a nossa unidade organizacional, um levantamento de todas as pessoas que estão detidas. Mas nós temos ciência de que não vamos conseguir identificar a todos. Há um conjunto de pessoas que foram detidas em momentos que nós não podemos perceber. Há pessoas que estão desaparecidas e podem estar detidas. Então, as pessoas que conhecem, familiares, vizinhos, parentes, por aí em diante, de qualquer nível que seja, devem pegar nos seus nomes e entregar às estruturas partidárias que estejam ao nível das províncias ou do distrito. O pessoal daqui da nossa equipa vai colocar, não é, ao nosso lado um conjunto de números em função das províncias, desde Cabo Delgado até Maputo. Identifiquem esses números, guardem, registrem os números e comecem a mandar o nome da pessoa, a idade,
mais ou menos o dia em que ele desapareceu ou foi detido. Se puder entregar também os BIs por aí em diante, que é para nós podermos fazer uma lista e depois vamos confrontar essa lista com a lista que eventualmente os serviços penitenciários ou correcionais tiverem. Então pedimos que fiquem atentos a isso, colaborem o máximo, não deixem que nenhum dos vossos familiares, amigos, conhecidos, vizinhos, continuem detidas. Chamamos atenção a isso. E é por isso que estamos a fazer este chamamento. Para que ninguém, absolutamente ninguém, fique prejudicado pelo fato de que a informação não chegou. Há pessoas que não têm acesso à televisão, há pessoas que não têm acesso à internet, há pessoas que não têm acesso a outro tipo de mídia, e vocês que estão aí podem ajudar estas pessoas a preencherem a lista que deve chegar para esta estrutura do Estado, para ela poder fazer a soltura imediata destas pessoas. Em relação às mortes, todos aqueles que sabem que perderam seus entes, perderam os seus garantes de sustento, perderam, ou há pessoas que ficaram mutiladas, feridas e não podem, neste momento, exercer uma atividade, não é? Que possa render dinheiro e ele sustentar a família, ou ela sustentar a família, informem, para que também se faça uma lista das pessoas que vão integrar este elenco de pessoas que devem receber algum tipo de apoio, seja uma indemnização, ou alguma compensação, ou alguma colocação, que é para ele poder começar a ter algum rendimento. Em relação a todos aqueles que são feridos também, você sabe que recebeu algum tipo de bala perdida, você esteve numa manifestação e você sofreu algum tipo de lesão, você continua com dores, tem perturbações. Nós temos o caso do nosso irmão da Machava, que nós visitamos, viu-se num dos vídeos que o engenheiro fez, que ele, quando passa um automóvel na estrada, ele se sente com medo. Então, esta pessoa precisa de um apoio psicológico. Este também é um tipo de ação que tem que ser entregue às pessoas para que elas sejam recuperadas. Não são só aqueles que foram feridas fisicamente, mas também psicologicamente. Então, façamos esse apelo para que todos possam ser assistidos, todos aqueles que sofreram algum tipo de perturbação, de ferimento, possam também receber o devido tratamento. Não é? E, meus caros, pensamos que, feito tudo isto, em pelo menos 8 dias, nós possamos entregar esta lista ao senhor Daniel Francisco Chapo, para que, ao nível do governo, inicie um processo de restabelecimento, um processo de, compensação, não é? Um processo de reabilitação da vida destas pessoas e possamos ter um 2025 melhor do que aquilo que eventualmente poderia ter acontecido. Então, irmãos, irmãs, mães e pais, vamos trabalhar juntos. O engenheiro Venâncio Munhano não quer que haja qualquer tipo de reclamação ao final deste processo. A quem foi perguntar, tem estado, aliás, a perguntar, afinal de contas, o que é que se tratou? É isto que nós tratamos, é a vida da população. Então, é este o momento que a própria população agora tem que tomar posse, não é? Dessa decisão, desse consenso, desse aperto de mãos que aconteceu entre o engenheiro Venâncio Munhano e o doutor Daniel Francisco Chapo. Doutor, primeiras palavras depois da submissão de documentos aqui no Ministério da Justiça. Boa tarde a todos aqui presentes. Convidamos aqui a imprensa para informar que viemos aqui ao Ministério da Justiça para fazer a submissão de um requerimento para a constituição do partido que se chama Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autônomo. A sigla desse partido é Ana Malala. Esperamos que nos próximos dias, eventualmente, o Ministério da Justiça tem um prazo legal
que é no máximo, mínimo de mais de 30 dias e o máximo de 60, nós possamos voltar a convidar a imprensa, que é para anunciar que o partido já está autorizado pelas entidades públicas para fazer o seu trabalho. Esta é que é a principal mensagem que queríamos aqui dar aos órgãos de informação como veículos, que é para a propagação da informação para toda a sociedade moçambicana, todos os interessados que estejam em Moçambique ou fora de Moçambique, porque era uma das questões que não se calava. Havia até um burburinho em relação ao caminho político que o engenheiro Venâncio eventualmente daria. Surgiram fofocas do regresso a um determinado partido ou da coligação a outras. Então, mas nós trabalhávamos de forma tranquila, serena, e chamamos hoje a imprensa, que é para afastar qualquer informação que possa ser contrária a esta e dizer que é esta a informação. Ana Malala já está registrado como nome, falta agora ser registrado como partido político. E qual é Agora, a sua Ministro Ivan, aqui é uma questão... aos documentos? Bom, a nossa expectativa é que a administração pública, que é o Ministério da Justiça, atue segundo os ditames da lei. Eu percebo o que está por detrás da pergunta, porque efetivamente nós temos tido podemos assim dizer, um histórico, não é? Chama-se um dividendo histórico, que é as pessoas seguirem um determinado trâmite legal, aquilo que está estipulado na lei, e o resultado ser completamente ao contrário daquilo que se vê. Podem estar a recordar-se dos últimos episódios das nossas eleições, não é? Onde um ganhava, vinha escrito que perdeu. Portanto, a administração pública moçambicana tem este histórico de dar conclusões contrárias àquilo que, primeiro, é a sua vocação, aquilo que é a sua competência, e completamente aversa àquilo que é o pedido. Então, é natural, mas acreditamos nós que Moçambique, neste momento, está a caminhar para a consolidação da paz. Vimos os dois, o engenheiro Venâncio e o Dr. Chapo, apertarem as mãos. Penso que é um sinal. A Assembleia da República também, fiquei a saber há algumas horas, que transformou em lei aqueles pontos de referência para um diálogo nacional e inclusivo. Então acreditamos que a maneira errada de agir da administração pública, a maneira errada de proceder, terminou com o passado, e o nosso partido, em menos de 30 dias, sim, vai ser oficializado. Mas, Ministro Ivan, é facto que o Venâncio Mondlane é rotulado como sendo o promotor das manifestações que culminaram com morte de cidadãos. Acredita que ainda assim vão mesmo dar luz verde para a criação deste partido? Bom, aqui nós temos um problema, que é a tremenda confusão de confundir manifestações com alguma coisa que seja ilícita. Venâncio Mondlane apareceu e falou, eu mesmo, Ministro Ivan, quando li a nossa informação, a nossa mensagem de condolências à morte de Elvino Dias, dissemos claramente à nação que seriam 25 dias de manifestações. As manifestações, meu caro, são lícitas. Agora, há um conjunto de variáveis, há um conjunto de eventos das quais se podem assacar a partir de leituras de outros cenários, não é? Eu dei um exemplo num dos vídeos em que lancei, que há uma população que é de Chibouto, que foi enganada desde 2016, não é? Foi enganada por estas autoridades, este regime vigente, não é? Tiraram-lhes terra. A terra tinha árvores que davam frutas, as árvores davam lenha, tiraram terras que possibilitava fazerem machambas, tiraram-lhes a própria história da família, porque naquele mesmo território não tinha um cemitério. Em troca, isto é norma, é regra que existe. Não é? Se te tiram alguma coisa por alguma necessidade que o próprio Estado tenha, é preciso compensar, não é? Arranja-se um sítio idêntico, não é? Um sítio com as mesmas configurações, para eles poderem se implantar, até se deve indemnizar. Agora imagina o que estava no projeto. Eram cerca de 4 milhões para uma família e recebem 75 mil meticais. Nas manifestações convocadas por engenheiro Venâncio, o sentimento de revolta destas pessoas é um exemplo só que estou a trazer aqui, não é? Repercutiram em um tipo de violência, um tipo de cenário que nós olhamos e se associou à manifestação. Nós não temos nenhuma responsabilidade pelos atos dos outros, não é? Então, o Venâncio Mondlane não é responsável por nenhuma destruição, não é responsável porque em nenhum momento saiu da boca do engenheiro Venâncio: amanhã é dia de destruir. Mas acredita que terá luz verde mesmo para que o partido possa avançar?
É a questão que nós aqui acabamos de responder, dizendo que existe um conjunto de procedimentos, existe um conjunto de requisitos que devem ser preenchidos para que o pedido seja aceito. Nós preenchemos esses requisitos. Logicamente, a expectativa é a tal questão, a expectativa jurídica é a expectativa garantida em função do respeito a alguns preceituados. Então, nós preenchemos esses preceitos, então o resultado que tem que acontecer é esse. Agora, se existir uma contaminação em relação a fofocas de governança secundária, é responsável porque há um sítio que ardeu num dia em que ele tinha convocado a manifestação. Bom, aí estaria a cometer um erro tremendo. Já está tudo no vosso partido e qual é o critério que os senhores possam filiar sobre o partido? Bom, é importante dizer que os nossos estatutos dizem de forma muito clara que Ana Malala é um partido formado por um conjunto de cidadãos que se estatuam em princípios de liberalismo, democracia, legalidade, não é? Patriotismo. Portanto, todos aqueles que acreditam que nós devemos ter uma sociedade liberal, uma economia liberal, cultura liberal, por aí em diante, que faz todo o sentido com aquilo que está preceituado na nossa Constituição, podem sim associar-se. A esta altura não estamos a abrir ainda as linhas, porque não estamos autorizados a funcionar como partido, mas assim que nós nos derem a luz verde pelo Ministério, nós vamos indicar, teremos um site que é para ver a membresia, por aí em diante, e todas as questões serão explicadas, onde é que fica a sede, por aí em diante. Disse que o partido tem como objetivo promover a paz e o desenvolvimento. Como é que o partido vai efetivamente a ser autorizado o seu funcionamento, garantir que haja essa paz, haja esse desenvolvimento? Bom, a paz e o desenvolvimento emanam da própria natureza dos membros. Como pode ver, o fato de nós sermos um grupo de cidadãos que respeitam as instituições, como podem ter reparado em todos os atos, nós podemos assim dizer, o engenheiro Venâncio é o peregrino de uma maneira de ser e de estar da política moçambicana que nunca tinha sido conquistada por outros partidos ou outras formações. Portanto, esta maneira de ser e de estar, de respeito às instituições, de respeito às lógicas do Estado, então esta aqui é a forma de fazer política. De outra forma, seríamos conotados como indivíduos que estão para a promoção de outras coisas que não Mas fossem da paz. especificamente as linhas claras de atuação que o partido tenciona a desenvolver para este desenvolvimento da paz, da economia, entre outros aspectos? É assim, meu caro, de forma muito clara, vou definir aquilo que é o Estado, né? Afinal de contas, o Estado é podemos assim dizer, é aquela entidade que responde aos interesses da coletividade. Uma das questões que o engenheiro Venâncio... Muitos perguntam como é que é possível um indivíduo em tão pouco tempo granjear tantas simpatias. É muito simples, é só ouvir o chamamento daquele que é o quê? Que é o patrão. Já sabem dessa expressão que alguém faliu nisso. Então, basicamente é isso. A forma de conseguir desenvolvimento, progresso e tudo mais é a partir de auscultação, aquilo que são os chamamentos da população, do povo, da sociedade e desenhar qualquer que seja instrumento de governação alinhado com essas necessidades. Doutor, esta sigla, Ana Malala, não poderá condicionar a aprovação tanto do vosso partido? Não acredito que seja essa a questão, porque ele já foi assim, a etapa de formalização do partido é uma etapa terceira. Há o registro de nome, por aí em diante, então há uma entidade que está alinhada com, na verdade, é um dos serviços do Ministério da Justiça que deve fazer esse escrutínio no início. Portanto, se fosse um termo que fosse contrário aos valores que Moçambique defende, não é? Aquilo que está na nossa Constituição, ele já teria sido chumbado antes, então nós já teríamos feito uma alteração que é para procurar um outro nome. Então não acredito que seja. Obrigado.